Mas, Patrícia, como que eu sei se eu vou utilizar o teste T não pareado ou se eu vou utilizar o teste Mann-Whitney? Aí, calma, tudo vai depender do tipo de distribuição que a sua amostra apresenta. Tá, Patrícia, mas lá no meu delineamento experimental, como que eu coloco então? Aí já entra em outro assunto. Como que a gente vai colocar no delineamento experimental? Teoricamente, a maioria dos pesquisadores querem, né, presumem que a sua amostra irá apresentar uma distribuição normal. Então, lá no delineamento experimental, olha, eu vou estar trabalhando, por exemplo, com camundongos, tá? Camundongos isogênicos, né? Geralmente, esses camundongos, na maioria das vezes, são endogâmicos, né? Cruzamentos entre eles. E quando a gente vai fazer experimentos, muitas das vezes a distribuição das amostras referentes a um experimento com camundongos isogênicos tende a apresentar a distribuição normal. Eu estou falando tende, nem sempre a distribuição será normal, mas na maioria das vezes a minha amostra tende a apresentar uma distribuição normal. Agora, eu estou avaliando pessoas. A gente sabe que se a gente comparar um grupo de camundongos com um grupo de pessoas, um grupo de camundongos isogênicos com um grupo de pessoas, esse grupo de pessoas vai apresentar uma variabilidade bem maior, uma heterogeneia bem maior do que um conjunto de camundongos, certo? Então, se você for realizar estudos com pessoas, com indivíduos, aí existe uma maior tendência ao seu estudo ser um estudo não paramétrico, um estudo com uma distribuição não normal, em relação a um estudo mais limitado, digamos assim, com animais, um estudo mais controlado. Controlado seria uma palavra mais adequada, né? Um estudo mais controlado com animais, ou então um estudo com cultura de células, né? Cultura de célula, aí a gente está falando de um estudo mais controlado ainda do que para quem trabalha com animais. Então, como que a gente descreveria isso no nosso delineamento experimental? Você vai descrever de acordo com estudos na literatura, né, você vai buscar, caso exista algum trabalho similar ao que você vai fazer, que os seus dados tendem a apresentar uma distribuição normal. Caso os seus dados não apresentem uma distribuição normal, você vai aplicar o teste X. Caso os seus dados tendam a uma distribuição normal, você irá aplicar o teste Y. Então, você já coloca lá no seu delineamento experimental, principalmente por essa questão de variabilidade, né? Se os seus estudos, se o teste estatístico que você vai utilizar é um teste estatístico que tende a uma distribuição normal ou não. Então, você já pode descrever lá no seu projeto, na análise estatística, que primeiro você vai avaliar, aí se você estiver trabalhando com variáveis de natureza quantitativa, primeiro você vai avaliar a distribuição dos seus dados. Após realizar a análise da distribuição desses dados, você irá ou realizar o teste T, no caso aqui desse exemplo, né, teste T não pareado, ou você vai realizar o teste Mann-Whitney, que seria um teste não paramétrico para análise de dois grupos, caso seus dados apresentem uma distribuição não normal. Então, é basicamente dessa forma que vocês vão descrever em materiais e métodos ou lá no delineamento experimental do projeto de vocês.